Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Seja você muito bem-vindo à nossa rádio Benedictus FM. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, live no Facebook, e também ao vivo aqui pela nossa rádio Benedictus FM de Fortaleza, sua melhor opção gospel e também clássica. O que há de melhor no clássico e no gospel, no sentido estricto, mais estricto que você puder imaginar. Seja você muito bem-vindo. Obrigado, gente boa de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio, são 22 horas. Eu falei 22 horas e 3 em Fortaleza. Rogo a Deus que estejamos ok e que não tenhamos quebra hoje de internet. E você poderia, desde já, me ajudar. Sim, você pode me ajudar. De que maneira, pastor? Olha, gente boa de Deus. Manda para mim aqui uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Faça perguntas, participe. O meu WhatsApp é 85 Fortaleza. Emílio Guimarães chegando. Um abraço, paz do Senhor. Que alegria, Emílio. Aí, já falando inglês, hein, Emílio? Então, aqui é o seguinte. 85 Fortaleza. Agora vem 9. Esse 9 na frente é chato pra caramba, né? Agora vem 9982-1165. Eu falei 9982-1165. É o nosso WhatsApp aqui da Rádio Benedictus FM. E você vai participar e vai ser uma bênção muito grande para mim e para você também. Beleza? Hoje nós estamos fazendo algo ligeiramente diferente. De que maneira, pastor? Estamos utilizando a nossa câmera maior aqui pelo Facebook Live, nossa câmera maior. E estamos ao vivo, live. Espero que tenhamos condições de boa transmissão. E depois pegaremos este vídeo aqui e colocaremos também em nosso canal PC Sampaio no YouTube. Chegando conosco, irmã Rejane Ribeiro. A paz do Senhor, que alegria, sempre conosco. Obrigada, senhora, seu esposo. Me parece que estavam em Brasília, não? Eu penso que sim. Irmã Rejane, se a senhora não conseguir nos ver agora, a senhora pode acessar também a nossa rádio, radiobenedictusfm.com, e vai ser uma bênção muito grande, ok? Fique comigo, não sai não, já alguns ajustes rápidos aqui, já volto em nome de Jesus. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Ok, estamos de volta aqui pela sua rádio Benedictus Fortaleza. Obrigado pela audiência, mais gente chegando, que alegria. Obrigado de coração. E você, por favor, não fique aí às escondidas, não fique aí na moita, como diz o cearense. Participa, tá, gente boa de Deus? Dá o seu aí ok, o seu like, o seu gostei, o seu participa. E você pode também enviar aqui pelo nosso WhatsApp a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. 85 é Fortaleza, 999821165. O tema de hoje é o seguinte. A crucificação de Cristo Jesus. A crucificação de Cristo Jesus. Mateus 27, do verso 33 ao verso 44. É o vídeo número 120, parte E, do dia 3 de maio, a começar de 22 horas. Irmã Rejane, obrigada, pastor, que Deus o abençoe e coloque em seu coração o que os ouvintes precisam ouvir. Amém, que Deus possa de fato nos ajudar nesta noite de quarta-feira. Sem mais delongas, vamos à leitura da palavra de Deus. Lembrando que faremos 6 ponderações hoje, eu falei 6 ponderações. Primeira, o tema é crucificação, portanto, a pergunta é a seguinte. Afinal de contas, o que os guardas fizeram, os soldados, misturando vinho com fel? Aquilo é veneno? Aquilo é veneno ou é uma espécie de anestésico para aliviar as dores daqueles crucificados? Essa é a pergunta primeira. A segunda, por que as vestes de Jesus foram repartidas? O que havia nelas na sua túnica, muito especialmente, de tão formidável, de tão bonito, que levou os soldados a não rasgarem, mas repartirem-na? Isso é muito importante. 3. Por que Pilatos escreveu na tabuleta?
É curioso isso, ao menos eu acho que é curioso, porque Pilatos fez isso, pelo amor de Deus. Por que não outra pessoa? Por que não o próprio guarda? Por que não o capitão da guarda? Por que não alguém da guarda pretoriana? Por que Pilatos? Me parece que pouca gente pensa nisso, tem essa curiosidade. Muito bem. A quarta pergunta de hoje é: por que em três línguas, hebraico, grego e latim? Por que em três línguas? Hebraico, grego e latim. Quinta colocação, quinta ponderação de hoje. Vejam, senhoras e senhores, que sacerdotes, ladrões e soldados e o próprio povo, não é? Na verdade são quatro, né? Sacerdotes, que também são ladrões, desculpe, a maioria, naquele tempo, e hoje também tem muita casta ruim por aí. Sacerdotes, ladrões, soldados e o próprio povo escarneciam de Jesus. Então, sexta, afinal de contas, apenas Lucas diz que um dos dois ladrões um dos dois foi salvo. Sim ou não? Há uma divergência, pastor. Como é que a gente explica isso? Você não pode perder. Fique comigo, em nome de Jesus. Bom, vamos lá, Mateus 27, verso 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Vinho com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, observem bem isso, depois, não durante ou antes, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. De que maneira foi? Tirando a sorte. Tirando a sorte? Como? Versículo 36. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. À sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele. Quem ia passando? Vamos já explicar. Blasfemavam dele, meneando, quer dizer, balançando, meneando a cabeça e dizendo o seguinte: ó tu que destróis o santuário em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salva os outros. A si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confio em Deus, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Assim diz a palavra do Senhor. Em Mateus 27, do verso 33 ao verso 44. Mais gente chegando aqui, obrigado pela sua audiência, que Deus possa abençoá-lo grandemente. E você pode participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, 85 Fortaleza 99821165, fazer sua pergunta e nós tentaremos respondê-la. Voltemos, portanto, ao versículo de número 33. O quis beber. E aí nós já vamos responder, comentar a ponderação 1. Vinho com fel é veneno ou anestésico? Depende. Pode ser veneno para uns, que logo já morriam após terem bebido tal mistura. Ou pode ser uma espécie de anestésico para outros. Depende da constituição física, orgânica de cada pessoa. Aqui, até hoje, discute-se se a intenção
desses guardas era abreviar a morte de Jesus ou não? Considerando-se o histórico deles, a desgraça que faziam, o cumprimento das leis, das ordens para crucificarem todos os malfeitores, de quaisquer naturezas, naturalmente que excetuando-se os romanos. Eu vou lembrar, meus irmãos em Cristo, que aos romanos a pena da crucificação não valia, não lhes era permitida. Você me compreende? Não se crucificava romano. Isso é muito importante. Era a pena capital para quaisquer outras nacionalidades, mas jamais para o romano. Então, é difícil acreditar que os soldados estivessem tentando aliviar, pelo amor de Deus, aliviar a pena, o sofrimento de Jesus. Então, com isso, penso já responder a ponderação 2. Observem aqui. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Perfeito? Por que as vestes de Jesus foram repartidas? Primeiro, para cumprir profecias do Antigo Testamento. E, em segundo lugar, porque a túnica de Jesus era uma túnica especial. Era uma túnica muito bem feita, muito bem cortada, muito bem tecida. É bom lembrar também que essas túnicas eram muito usadas pelos rabones, ou rabai, né? Os mestres da lei. E é bom lembrar que o nosso bom Senhor era naturalmente visto, obedecido, respeitado como mais um rabai, como mais um rabone, mestre. Nós vemos isso em todo o Novo Testamento. É a razão deles, soldados, não terem querido rasgar. Como era a prática, depois de despir o crucificado, eles rasgavam as vestes e jogavam fora. Mas não com essa veste especial, com essa túnica de Jesus Cristo, enquanto Rabone, enquanto mestre. Com isso, já respondemos a ponderação de número 2. 3. Vamos lá, então. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Qual era, pastor? Era a seguinte: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Se você ler as outras passagens correlatas a esta aqui, por exemplo, Marcos 15, do verso 22 ao 32. Lucas 23, do verso 32 ao verso 43. E João 19, do verso 17 ao verso 24, você vai ver que foi o próprio Pilatos quem escreveu esta tabuleta. O próprio Pilatos, este é Jesus, o Rei dos Judeus. O próprio Pilatos, que havia lavado as suas mãos, dizendo que nada havia naquele justo, naquele inocente, naquela pessoa chamada Jesus Cristo, para merecer o castigo final, não é? Penal, excruciante, que era a pena da crucificação. Então, até hoje se debate o porquê disso. Alguns dizem, não, é uma forma dele se redimir, talvez perante a própria esposa. A Prócula, olha o nome da esposa, Prócula, que havia tido sonho com o justo e tinha sofrido por causa disso. Alguns dizem, não, talvez tenha sido, na realidade, uma maneira de Pilatos provocar mais ainda os sacerdotes, os anciãos do templo, porque ele, Pilatos, sabia que tinha sido por inveja que os anciãos haviam entregue Jesus a eles. E, meus irmãos em Cristo, uma das piores desgraças, com certeza, é a inveja, não? Você sabe disso. Já falamos aqui de modo detalhado em outros vídeos passados sobre essa coisa maldita chamada inveja. Às vezes, alguém começa bem, mas depois deixa que essa raiz de amargura, essa coisinha chamada inveja, vá não crescendo de tal maneira que a sua própria estrutura, as suas ações
vão se modificando ao longo do tempo. Isso é muito grave. Então, essas duas vertentes de Pilatos podem ser consideradas. Uma era uma espécie de remissão de pecados, abre aspas. Dois, era uma espécie de provocação, porque ele sabia que esta frase, "Este é Jesus, o Rei dos Judeus", era uma frase inaceitável para os anciãos, sacerdotes, escribas, fariseus do templo. E prova é isso, que na realidade os judeus dizem: não coloques assim, Pilatos, coloques que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Aí Pilatos, que não era bobo, disse: o que escrevi, escrevi. Ponto. Pronto. Entende o que eu digo? É isso aí. Eu acho pouco. Então, pronto. E com isso nós já fizemos a ponderação 3. Por que Pilatos escreveu o nome na tabuleta? Muito bem. Vamos em frente. A ponderação que vem é a seguinte. Por que em 3 línguas? Hebraico, grego e latim. Hebraico, grego e latim. Ora, isso aí é quase óbvio, não? Ou muito óbvio. Hebraico, por ser a língua, na verdade, que era utilizada especialmente no templo, nos rituais do templo. Agora aqui, talvez eu possa colaborar para esclarecer alguns detalhes. Muita gente imagina que se falava o hebraico popularmente, em todas as esquinas, em todo canto. Não. O hebraico aqui era o hebraico ritualístico, era o hebraico do templo, era o hebraico das escrituras. O povo falava aramaico. Aramaico, desde a volta lá do cativeiro babilônico. Lembra lá atrás, depois de 70 anos? Lembra disso? Então, o idioma que, na verdade, era falado entre os judeus era o aramaico. No templo, nas escrituras, hebraico. Ok? E nas leis romanas, o latim. Por isso, a tabuleta foi escrita em 3 idiomas: hebraico, grego e latim. Beleza? Então tá. Isso é muito importante. E principalmente se entendermos que o grego koinio, koineo, koinia, isso aí é irrelevante a pronúncia agora aqui, era o grego falado popularmente. E um dia desses alguém perguntou: e pastor, e Jesus, ele falava esses 3 idiomas? Para sua surpresa, a resposta é sim. Repito, sim. Podem pesquisar à vontade. E vocês verão que, na realidade, o nosso bom Senhor Jesus, ao contrário do que muitos imaginam, não era assim alguém ignorante que mal falava o aramaico. Não, pelo amor de Deus. Ele falava fluentemente o idioma natural, o aramaico, que era uma variante, um dialeto do hebraico. Falava fluentemente o hebraico. Falava também o latim. E falava o grego. Estão surpresos agora com isso? Então, é só você pesquisar. Tá certo? Ele falava tudo isso. É ou não é maravilha? Jesus é Deus. Não se esqueçam bem disso. Ok? Quem está chegando agora? José Xavier Nogueira, um abraço, a paz do Senhor. Que alegria tê-lo comigo mais uma vez. Deus abençoe. Vamos em frente. Eu quero aproveitar aqui, muita gente está chegando, e aproveitar a tabuleta, né? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. A maioria dos protestantes nós estamos vindo do catolicismo romano, né? E no catolicismo romano existem algumas abreviações que você encontra na vestimenta dos padres, nas batinas, nas casulas, não é? Aquelas túnicas, vou chamar de coxas, ok? Para facilitar. Nas coxas, nas toalhas. O catolicismo romano é uma religião absolutamente emblemática e cheia de rituais, e cheia de
abreviações, não é? Por exemplo, você vê as siglas JHS, já viram isso? Se você acessar um site católico, é muito comum, em casulas, em batinas, em vários momentos, em alfaias, em muita coisa você vê as letras JHS. Pastor, o que significa JHS? Alguém disse assim, significa Jesus, hóstia sagrada. Não, não é por aí, gente, boa de Deus. Não é. Na verdade, o monograma JHS é latim e significa Iesus Hominus Salvator. Iesus Hominus Salvator, que significa Jesus Salvador dos homens. Jesus Salvador dos homens. Você me compreende? Isso já é um eco sendo reverberado aí lá da tabuleta. Você entende o que eu digo? Então, uma outra abreviação muito comum, especialmente nas cruzes, é a INRI, I-N-E-I. Já lembram disso? Já viram? INRI. Inclusive, tem um psicopata aí em Curitiba. Hello, Curitiba, meu Paraná. Tem um psicopata aí muito conhecido chamado Henri Cristo, não é? Que se diz a encarnação do próprio Cristo. E o que é pior, há outros psicopatas que creem nele. Ok? Isso é que é ruim, né? Quer dizer, a burrice no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. Não é? Então, o que significa, pastor, INRI? INRI, meus irmãos, também é latim. Ele significa, o I é de Iesus, Jesus. O N é de Nazarenos, de Nazaré ou Nazareno. O R é de Rex, significa rei. E o outro I é de Iudaeron, ou seja, judeus. Quando você pega INRI, quer dizer Iesus Nazarenos Rex Iudaeron, ou seja, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ok? Então, já aprendemos JHS, não é? Iesus Hominus Salvator, Jesus, Salvador dos homens, e agora aprendemos INRI, Iesus Nazarenos Rex Iudaeron, ok? Mas tem mais, você vê isso constantemente, mas quase nunca se atém aos significados. Alguém se lembra daquele outro símbolo, daquela outra abreviação, aliás, muito bonita, que é um X e um P? Um X e um P? Lembra disso? Lembra? Então tá. O X e o P, na verdade, aí já não é mais latim. Aí já é grego. Aí já é grego. Ok? X é de Cristo. Em grego é Xi. E esse P, na verdade, soa como R. Então é Christos. Christos, em grego. Christos. Para quem chegou agora, aquele X em vermelho, X e um P, o P cortando o X, é grego. E significa Christos. Detalhe, quem criou esse monograma, alguém pensava que era o Windows, né? O X do Windows, né? Pelo amor de Deus. O Windows Microsoft, nada a ver. Então, quem criou esse X e o P, sabe quem criou? Constantino. Olha o que é mais. O próprio Constantino, que nem cristão, na verdade, era, ele se disse cristão, mas não... Né? Realmente, é uma longa história. Foi ele quem criou o X e o P, que você vê especialmente nas vestes do Papa. Muito bem. Existem vários outros, mas nós estamos aqui dando para você essas abreviações para que você entenda cada vez mais toda a simbologia que existe no cristianismo. Isso é muito importante, penso eu, especialmente para os estudantes de teologia em seminários e faculdades. Lembrando ainda em relação ao grego que havia o grego clássico e o grego koineo, koinia, ou koiné, né? Falado popularmente. Hoje em dia, a coisa é mais ou menos parecida, mais ou menos igual. Tipo assim, nós temos o grego clássico e o grego moderno. Pastor, você pode dar um exemplo da diferença?
Sim, um exemplo só, curtinho. A, a pergunta, você fala o grego? Você fala o grego? Em grego clássico é katálabes selenika? Katálabes. Katálabes selenika. Você fala o grego, isso é grego clássico. No moderno, muda o verbo, é milasse, milasse selenika. Você fala o grego. Entende o que eu digo? Há variações, as línguas são dinâmicas. São dinâmicas. E o nosso bom Senhor, para quem está chegando agora, falava aramaico, hebraico, grego e latim. Bendito seja Deus. Eu acho é tudo. Vamos em frente em nome de Jesus. Gente chegando, que alegria, obrigado. Quinta, sacerdotes, ladrões e soldados escarnecem de Cristo. Vamos em frente. E foram, verso 38, crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Tanto Mateus quanto Marcos dão a entender de que os dois foram condenados porque estavam realmente escarnecendo de Cristo. Ao passo que lá em Lucas 23, do verso 32 ao 43, ele nos dá a entender de modo claro que um deles foi salvo. Lembram-se? O nosso bom Senhor virou-se para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, ele foi salvo em um único dia, não se batizou, não fez curso de discipulado. Estão ligando os fios, sim ou não? E foi salvo. Pastor, o que quer isso dizer? Quer isso dizer que não é necessário o batismo para a salvação. O batismo não é condição sine qua non para a salvação. O batismo é importante? É importante, muito importante. Todavia, se não houver tempo para o batismo, a pessoa é salva do mesmo modo. Isso, gente boa de Deus, contraria a posição cristã, católica e apostólica romana até a Reforma, século XVI, 1517. Mas isso aí já merece um outro vídeo, uma outra história. Ok? Então, muito bem. O que acontece, pastor? Acontece que esses ladrões foram crucificados, todavia um deles arrependeu-se e foi estar com Cristo, como diz o velho Paulo, que é incomparavelmente melhor. Tá bem? Agora, eu fiz a seguinte observação aqui, gente. Sacerdotes, ponderação 5, sacerdotes, ladrões e soldados escarnecem de Cristo. Acrescente uma, e o próprio povo. Né? Olha só aqui. Verso 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, balançando e dizendo, ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o edificas, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Escarneciam dele. Escarneciam dele como escarnecem de você que é crente, de você que já aceitou a Jesus como Salvador, de você que não vai com eles ou elas para fazer o que não deveria ser feito. Escarnecem de você pelo seu posicionamento ético-moral de princípios, de respeito a pai, mãe, a familiares, a professores, a autoridades. Escarnecem de você porque você não é facilmente influenciável ou influenciado por eles. Escarnecem de você porque você não vai com a Maria, vai com as outras, do chamado politicamente correto. Escarnecem de você porque você tem princípios. Você sabe que isso aqui é passageiro e que importa obedecer a palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa. Escarnecem de você porque você é uma pessoa diferente. Porque você pensa diferente, age diferente, se veste diferente, se comporta diferente, crê diferente. É por isso e por outras que escarnecem de você. A palavra escarnecer hoje tem uma outra conotação, uma outra nomenclatura, chamada bullying em inglês, né? Ela é a mesma coisa, é o mesmo pecado da antiguidade sendo reedificado, refeito, renovado
ajustada para a modernidade. Quando chamaram Pedro, as autoridades lá em Atos dos Apóstolos, disseram: Pedro, velho pescador, aqui é meu acréscimo, pare de falar de Jesus Cristo. Para de pregar que esse homem ressuscitou. Para com isso, Pedro. Vai pescar, Pedro. O que Pedro falou? O que Pedro disse? Importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não podemos calar. Não podemos parar de falar do que nós vimos, presenciamos, ouvimos, sentimos, cheiramos, apalpamos. Somos testemunhas oculares do fato. Não podemos negar a realidade. A igreja cristã, ela sempre foi, na realidade, discriminada, com I, discriminada. Sempre. E saiba de uma coisa, vai continuar sendo. Portanto, se você é frouxo, se você está se acovardando, é melhor você começar a orar. Porque a vitória é daquele que vai até o fim. Eu vou repetir. Se você está cedendo às pressões de coleguinhas, de amiguinhos, disso, daquilo, para ir, você é besta, você é tola, você não está moderno, se você estiver com esse pensamento e cedendo a esse tipo de pressão, você não vai ser salvo. Você não vai ser salvo. Porque aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está nos céus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência sempre foi uma realidade em toda a história humana, especialmente daquelas pessoas que estavam sendo e estão sendo, de alguma forma, pressionadas, violentadas, evitadas, discriminadas. Você me entende, sim ou não? Diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Afinal de contas, é rei de Israel. Desça da cruz e aí sim creremos nele. Essa casta de demônios chamada sacerdotes, fariseus e saduceus, e escribas e essênios e herodianos, essa turma todinha adorava ter algum tipo de sinal. Ações miraculosas do Senhor Jesus Cristo. Você me compreende? Eles queriam ter sinais. Sinais, sinais, sinais. Quem não quer sinais? Mas aí o nosso bom Senhor dizia: nenhum sinal vou dar a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. 3 dias e 3 noites no ventre grande do grande peixe, simbolizando que Jesus iria descer às regiões inferiores da terra, como de fato foi, e depois, ao terceiro dia, ressuscitar. O cristianismo hoje em dia está sendo perseguido, às vezes às escâncaras. Tecla SAP aqui embaixo. De modo aberto, escandaloso. Às vezes de modo subliminar. Quase não se percebe. Europa, que foi berço da reforma protestante, com Martinho Lutero e tantos outros, hoje em dia está praticamente totalmente secularizada, precisando de missionários.
Enquanto as igrejas lá estão assim mornas, geladas, muitas, as centenas já se transformando em boates, bibliotecas e casas de show e coisa que o valha, os muçulmanos estão invadindo a Europa. Já dominam parte da África, muito grande parte da África. Já dominam desde sempre o Oriente Médio. Já dominam países inteiros, como a Indonésia, lá na Ásia, Malásia, na Ásia, e tantos outros países. E o que estamos fazendo? Brincando de baleia azul. É uma desgraça uma coisa dessas. Estou quase no final. Ponderação 6. Afinal, um ladrão foi solto, ou foi solto, não. Foi, mas nem já disseu, né? Falar em ladrão, pelo amor de Deus. Gente boa de Deus. Eu vou aproveitar, eu vou furar aqui, respondendo objetivamente. Afinal, um ladrão foi salvo ou não? Foi salvo sim. Foi salvo, Jesus o levou para si. Bendito seja o seu nome para sempre e sempre. Mas falando de ladrão, José Disseu, um dos petralhas, acaba de ser solto pelo STF, Superior Tribunal Federal, não é? A gente vai comentar isso no próximo dia 20 de maio, dia 20, que é, na verdade, um sábado, às 22 horas, aqui pela sua Rádio Benedictus, ao vivo e em cores, também live no Facebook, com convidados especiais, onde iremos debater, conversar, esclarecer muitos pontos sobre o que está acontecendo no Brasil de hoje. Você não pode perder. Será dia 20, sábado, às 22 horas. Porque de ladrão, de ladruagem, Disseu entende. E não somente ele, mas toda a corja que está com ele. É hora de acabar. Time is over. Então tá, obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos juntos. E como sempre, peço, rogo, suplico, imploro que você possa compartilhar este vídeo. Ok? É tão fácil, gente. 2 cliques, compartilhou. Amém? E você possa também acessar a nossa rádio, radiobenedictusfm.com, deixar lá um comentáriozinho, uma sugestão. Beleza? O que temos aqui? Nossa, gente, obrigado, gente boa de Deus, mais gente chegando. O que temos aqui? Opa, tanta coisa boa. Fique comigo, não sai não. Eu acho que vamos precisar de auxiliares no próximo dia 20 à noite. Muitas perguntas, vai ser realmente uma bênção muito grande. Eu estou muito ansioso para chegar a gente comemorar e conversar. Vai ser uma grande bênção. Então tá. Onde eu estava, pastor? Sim, então você pode compartilhar, deixar na nossa rádio, beleza? Depois também acessar o nosso YouTube, que é PC Sampaio, fazer perguntas. Gente, vamos agitar. Se o povo de Deus não se organizar para esclarecer, para se qualificar, para se educar, para se conscientizar, entendeu? Para elevar o nível de debates, quem vai fazer isso? É bom entender. Porque o próximo ano é ano de eleição. Se você não souber o que está acontecendo e os porquês, você poderá cometer os mesmos erros do passado. Não, pastor, o senhor vai então indicar? Não vou indicar nada. Nada de ninguém. Nós iremos fazer uma análise dos fatos. E você tira as suas próprias conclusões, né, sobre o que você pode fazer ou você não pode fazer. Beleza? Então tá. Obrigado pela audiência.
a todos vocês. Senhora Regiane Ribeiro, obrigado, Deus é fiel. Tamires Souza conosco, é a Tamires, esposa do... É essa mesma? Não sei se é, agora não tenho mais certeza. Enfim, Deus possa abençoar. Estezinha Rodrigues, minha princesinha muito linda comigo, é minha sobrinha, gente boa de Deus. Minha filha do coração. Está conosco e muito mais gente conosco hoje aqui. Obrigado de coração. Paz do Senhor e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Vídeo 2 horas 43, Fortaleza. Boa noite, obrigado pela audiência. Estamos com você até às 23 horas aqui em Fortaleza, pastor Paulo César Sampaio, Rádio Benedictus FM, lugar de gente feliz, com canções clássicas e também gostam de altíssimo nível. Um abraço, a paz do Senhor